Diga primeiro a resposta que vem na sua cabeça às seguintes perguntas. Em comparação com a maioria das pessoas, qual você acha que é a chance de você ter no futuro um ataque cardíaco fatal? Se você se casasse um dia, ou se já for casado ou casada, qual você acha que é a chance de se divorciar um dia? Uma chance baixa, mediana ou alta? Nos últimos 35 anos, os psicólogos têm feito várias pesquisas para entender um fenômeno hoje conhecido como otimismo irrealista, ou viés otimista. O otimismo irrealista é uma tendência muito comum de achar que eventos futuros na sua vida serão muito mais favoráveis do que é realmente provável que ocorra. As pessoas costumam superestimar a probabilidade de eventos futuros positivos e subestimar a probabilidade de eventos futuros negativos ocorrerem. Os cientistas também diferenciam o otimismo irrealista entre dois tipos, o comparativo e o absoluto. As perguntas que fizemos no começo do vídeo exemplificam cada um desses tipos. A primeira pergunta, sobre o ataque cardíaco, avalia qual é a sua percepção de risco em comparação com a maioria das pessoas. Em uma pesquisa, por exemplo, perguntou-se a um grupo de pessoas qual elas achavam que era a chance de terem um ataque cardíaco fatal em comparação com a maioria das pessoas. Ao mesmo tempo, os cientistas usaram um algoritmo computacional baseado em dados epidemiológicos para estimar o risco real de cada um dos participantes um dia ter um ataque cardíaco fatal. Comparando a estimativa das pessoas com o que esse algoritmo indicava, percebeu-se que apenas 19% dos participantes fizeram uma estimativa precisa. 56% foram exageradamente otimistas e 25% foram exageradamente pessimistas. Ou seja, a maior parte dos participantes foi muito otimista em relação ao seu risco real. Já a resposta que as pessoas dão à segunda pergunta que fizemos, sobre divórcio, provavelmente seria um exemplo de otimismo irrealista absoluto. Isso porque as pessoas, de modo geral, acham que tem pouca probabilidade de vivenciar um divórcio, embora os dados indiquem que o divórcio seja extremamente comum. Outro exemplo desse tipo de otimismo é a falácia do planejamento, mas nós já falamos sobre isso em outro vídeo. E não é para tudo que as pessoas tendem a exibir um otimismo excessivo. Quando as pessoas já vivenciaram um evento futuro que é comum, quando o evento futuro não é controlável pelas pessoas e quando as pessoas possuem informações de base sobre a frequência real do evento, elas tendem a ser menos exageradamente otimistas. Mas por que será que as pessoas tendem a ser tão otimistas ao invés de pessimistas ou realistas? O otimismo irrealista tem várias causas. O que as pesquisas indicam é que vieses na forma como processamos informações, metas e necessidades pessoais e as informações que temos disponíveis influenciam muito o otimismo irrealista. Por exemplo, normalmente temos muito mais informações sobre as nossas próprias circunstâncias do que sobre a maioria das pessoas. Quando pensamos na probabilidade de algo bom ou ruim ocorrer conosco, usamos informações como nossas características pessoais, nossos desejos e planos para fazer essa estimativa, mas não temos acesso a essas informações sobre a maioria das pessoas. Inclusive, uma pesquisa indicou que quando as pessoas recebiam informações como a história de vida e os planos da maioria das pessoas, elas pareciam perceber que não eram tão diferentes assim da maioria das pessoas e o seu otimismo irrealista tendia a diminuir. E será que ter um otimismo irrealista é saudável? Depende. A curto prazo, as consequências negativas não costumam ser grandes, mas a longo prazo podem ser bem negativas. Algumas pesquisas concluíram que o otimismo irrealista pode levar a um maior afeto positivo, mais esperança e maior persistência para atingir metas. Mas outras pesquisas também indicam que o otimismo irrealista leva as pessoas a serem menos cautelosas e aumenta a chance de várias consequências negativas ocorrerem. Por exemplo, fumantes tendem a subestimar a chance de que desenvolverão doenças respiratórias. Em parte, isso ocorre porque o ato de fumar parece um evento sob completo controle. Por conta disso, fumantes crônicos tendem a tomar menos precauções e têm um risco muito maior de desenvolver doenças como a doença pulmonar obstrutiva crônica. Doença essa, inclusive, na qual a gigantesca maioria das pessoas que a desenvolvem são fumantes. Talvez você esteja pensando que nem todo mundo é tão otimista assim. Você está certo. Pessoas com transtorno depressivo maior, por exemplo, não costumam ser nem um pouco otimistas. O otimismo irrealista é uma tendência populacional, mas os indivíduos dentro dessa população variam na intensidade com a qual costumam ser otimistas. Alguns mais, outros menos. Mas geralmente a regra é que somos otimistas até demais, e isso pode nos tornar mais vulneráveis ainda às coisas que, na realidade, já éramos vulneráveis. Será que estamos sendo exageradamente